Meus irmãos, você pode sentar? Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor, que a glória dEle fique conosco até o final desse culto. Vá conosco para casa, fique conosco durante esse mês. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus. A minha equipe aí, assim que vocês souberem o resultado das nossas eleições, me passem, por favor. Eu quero, com muita graça de Deus, com muita unção do Senhor, falar com você nessa noite sobre algo muito importante para a nossa vida. Algo muito importante para o nosso coração. Essa noite é uma noite que está sendo marcada pelo Senhor, sabe para quê? Para nós subirmos de nível. Amém? Essa noite, nós precisamos subir de nível. Essa noite o Senhor escolheu para nós subirmos de nível. Não dá mais para nós ficar no raso, gente. A gente tem que se aprofundar com o Senhor Jesus. Amém? Subiu de nível, gente. Começou. Cadê o Flávio? Ele aprontou essa e foi embora. Ele perguntou para mim, pastor, o que o senhor precisa? E eu, de uma água mineral com meio limão espremido e gelo. Viu só? Esse cara é sensacional, gente. Já subiu de nível, já. Inclusive, abriu uma vaga para pastor agora. Obrigado pelo carinho, Flávio. Mas nós precisamos subir de nível. E eu quero ler 2 textos com você. Marcos capítulo 4, versículo 35, até o versículo 41. E depois Mateus capítulo 14, versículo 22. Diz assim Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse texto você conhece, faz parte da sua vida cristã. Você já ouviu falar sobre essa primeira experiência que os discípulos têm no mar com Jesus em um temporal. E essa primeira experiência que os discípulos têm, ao findar ela, quando eles veem aquilo que Jesus fez, ele dá uma ordem ao vento, ele dá ordem à natureza, a natureza lhe obedece. Quando eles veem isso, eles perguntam, quem é este? Que até a natureza obedece a ele. Até o vento obedece a ele. Até o mar obedece a ele. Mas logo depois, um tempinho depois, eles passam por uma segunda experiência. E eu quero ler com você Mateus capítulo 14 e versículo 22 em diante. Que diz assim, logo em seguida, Jesus insistiu, diga assim comigo, insistiu. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar.
Ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água, foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: salva-me, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos subir de nível um pouco. Amém? Talvez domingo que vem a gente suba um pouquinho mais. Talvez nós já estamos subindo de nível alguns cultos, há alguns meses, há alguns anos. Mas hoje nós vamos subir um pouquinho mais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas vezes que você já se viu na mesma situação por diversas vezes? Situações em que você precisa tomar uma decisão. E você toma uma decisão, mas às vezes uma decisão errada. E passa um tempo, e você se vê na mesma situação novamente, de ter que tomar uma decisão de novo. E você vai lá e toma uma decisão novamente. E novamente uma decisão errada. Quantas vezes nós já nos deparamos com essa situação? Na hora do desespero, nós agirmos do mesmo jeito que agimos anteriormente quando não deu certo. Na hora do desespero, nós fazemos as mesmas coisas que nós já fizemos antes, e nós sabemos que não deu certo antes, mas eu continuo tentando. Quantas vezes na hora de nós tomarmos decisões, tomamos as mesmas decisões erradas novamente. E isso acaba se tornando na nossa vida algo rotineiro, algo comum. Para muitas pessoas, tomar decisões erradas acaba se tornando um estilo de vida, uma maneira de viver, uma forma de se completar. Porque tem pessoas que tomam decisões erradas e elas sofrem, e quem está ao seu redor, quem está à sua volta, também sofre, mas elas são abraçadas de alguma forma. Então você conhece alguém assim, que ela gosta de estar no sofrimento, porque ela estando no sofrimento, ela sempre tem alguém a abraçando, ela sempre tem alguém perto dela. É aquela pessoa que você pergunta: como é que você está? E ela: pois é, eu não estou bem, eu estou me sentindo mal, eu não estou legal. E ela quer o quê? Ela quer um abraço, ela quer que você diga: não, fica tranquilo, Deus está contigo, vai dar tudo certo. Uma pessoa que precisa muito de uma atenção. E às vezes ela diz que não está bem, mesmo estando, porque ela quer uma atenção. E isso muitas vezes se torna um estilo de vida. E nós muitas vezes acabamos acreditando que realmente não estamos bem. E nós acabamos acreditando no nosso próprio engano. Caímos no nosso próprio buraco. Então, quantas vezes nós tomamos decisões repetidas, que não deu certo lá atrás, mas eu continuo fazendo. Não deu certo lá atrás, eu já fiz, eu já tentei, eu já agi assim, eu já tomei essa decisão antes, e não deu certo, mas agora vai dar. Um dia eu estava num lugar, e entrou um senhor, e esse lugar fazia aquele jogo do bicho, sabe?
O jogo do bicho, é assim que fala, né? Aposta aquela do jogo do bicho. Ele fala o nome de um bicho e ele decide se é cabeça. É mais ou menos assim, né? Ele joga nessas coisas assim. E eu olhei para aquele senhor, já era um senhor já de uma certa idade. E eu, como sou muito metido e curioso, eu olhei para ele e vi ele completando aquelas coisinhas e disse assim: o senhor sabe que eu nunca entendi esse jogo aí? E ele olhou para mim: ah, mas é fácil. Eu já jogo ele há 57 anos. E eu, puxa vida. Então o senhor já deve ter ganhado muitos prêmios. Ele diz: nunca ganhei nada. E eu não podia deixar passar a oportunidade. Eu disse: posso lhe fazer uma pergunta com todo respeito? Não lhe conheço, mas com todo respeito. E a pessoa que estava atrás do balcão: é o nosso pastor, é o meu pastor. Eu disse: não fala que eu sou pastor agora, deixa para depois. E ele: sim. O senhor tem uma média, o senhor sabe mais ou menos quanto, nesses 57 anos, quanto que o senhor já gastou nesse jogo? E ele disse: é uma conta que eu nunca fiz, mas talvez já tivesse dado para comprar minha casa. Então certamente ele ainda não tem a sua casa. Mas ele continua insistindo. E às vezes nós somos assim. Continuamos insistindo em algo que a gente sabe que não vai dar certo. Continuamos insistindo em algo que a gente sabe que não é de Deus. Então essa é a noite, irmãos, de nós sair desse nível daquelas pessoas que ficam insistindo na mesma coisa e só patinando, e nós subirmos para um nível mais elevado, aonde a gente passa de insistir e as coisas passam a dar certo na nossa vida, porque eu paro de tomar decisões erradas e eu começo a escutar Jesus. Quando nós começar a escutar Jesus na nossa vida, nós vamos parar de tomar decisão errada. Eu olho para a palavra de Deus e eu acredito, irmãos, nisso. Nós não temos um versículo específico sobre isso, mas eu acredito que existam níveis de profundidade com Deus. Versículo não tem, mas temos uma música. Há um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. A Rafa está fora do tom. Nem vou cantar mais. Não tem o versículo, mas tem uma canção, já é alguma coisa. Mas eu acredito que há um nível mais profundo de intimidade com Deus, que todos nós podemos alcançar, que está acessível a todos nós. Nós temos muitos exemplos bíblicos, e a gente pode olhar para alguns exemplos bíblicos e ver que existem níveis mais profundos. Um dos servos de Eliseu, ele andava com servos, tinha sua escola de profetas, então muitos homens andavam com ele. Um belo dia, um dos servos do profeta estava andando com ele, eles estavam dormindo, esse servo acorda mais cedo, ele vai na rua, e quando ele vai na rua, ele abre a porta da onde eles estavam. Esse servo, ele vê os soldados sírios, carros de guerra, soldados armados, prontos, esperando uma ordem para pegar o profeta Eliseu. Esse menino, esse servo, ele volta correndo para dentro, e ele fala algo sensacional. Ele diz assim: ah, meu Senhor, o que faremos? De uma forma desesperada: ah, Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, porque aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Para quem está num nível baixo, para quem está num nível comum, para quem não subiu de nível ainda, vai olhar para o profeta e vai dizer: você está doido, somos só dois aqui.
eles são um exército lá. Quem não sobe de nível não tem visão espiritual de Deus. E o profeta Eliseu orou ao Senhor e disse assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tem níveis mais profundos, sim, de intimidade com o Senhor, que me permite enxergar coisas que ninguém enxerga, me permite ver aquilo que ninguém está vendo, me permite ver uma solução onde todo mundo diz que não tem mais solução. E é nesse nível que eu quero convidar você a entrar nessa noite, num nível tão profundo, que você vai poder olhar e vai dizer: não tem solução, eu não estou vendo, mas você vai subir de nível nessa noite, e quando você chegar lá, você vai visualizar aquilo que Deus tem preparado para você. Eliseu tinha um relacionamento profundo com Deus, o servo não. Tem pessoas que têm um relacionamento profundo com Deus, tem outros que não. Para subir de nível, você tem que começar a ter um relacionamento profundo com Deus. Para subir de nível, talvez você vai ter que começar a trazer o lenço para o culto a partir de hoje. Sabia que eu nunca na minha vida deixei de trazer um lenço para a igreja? Meu lenço tem dois lados, o lado da boca e o lado dos olhos. Às vezes mistura, mas não é para ser. Mas eu nunca deixei de trazer o meu lenço para a igreja. Mas dezenas e dezenas de vezes ele ficou no meu bolso e eu não usei. Porque a gente vai se acostumando com a presença de Deus. Pastor Isaías, nós vamos nos acostumando com o culto. Nós vamos nos acostumando com aquilo que está acontecendo. É o louvor, é a administração financeira, é os anúncios, é a palavra, é a ceia, é a lancheria. Isso já faz parte do nosso domingo. Mas a gente esquece que Deus, Ele está aqui para nos aprofundar ainda mais. E Ele não quer que os nossos domingos à noite ou pela manhã, nossos cultos pela manhã, sejam mais a mesma coisa, mas Ele quer que você se envolva numa profundidade maior com Ele. Você pode dizer aleluia? Nós temos Moisés, que tinha um nível tão profundo com Deus, subia no monte, falava com Deus, quando descia de lá o seu rosto estava brilhando, falava com o Senhor dizia: faz tal coisa, eu vou matar eles. E Moisés: o Senhor, não faz isso, não mata eles, dá uma chance para esses cabeça dura. Por causa tua, Moisés. Moisés tinha intimidade, Moisés era profundo com Deus. Mas ele tinha um servo que não era. Arão ficou lá embaixo cuidando de tudo, cuidando das coisas. Pode ir, Moisés, vai orar, vai buscar Deus, fica tranquilo que aqui está tudo sob controle. Quando Moisés volta, o que tinha lá embaixo? Um bezerro de ouro. Sabe por que tinha um bezerro de ouro? Porque Arão não era profundo com Deus. Arão não tinha subido de nível ainda. Depois, graças a Deus, ele subiu. Ele não tinha entendido o que Deus estava fazendo. Para ele, para Arão, precisava de alguma coisa, alguma imagem, alguma coisa que mostrasse quem era Deus. Arão não tinha entendido ainda quem era Deus. Para nós subir de nível, nós precisamos saber quem é Deus da nossa vida, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso resgatador, que Ele está com a gente sempre. Quais são os teus medos? Suba de nível, meu irmão, nessa noite, em nome de Jesus.
Nós vamos encontrar relatos bíblicos de pessoas que andaram com grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus que subiram de nível tremendamente, mas eles não subiram, eles pelo contrário, desceram. Tem pessoas que estão num nível só, ao invés de crescer, de subir, eles descem, eles regridem, eles vão para o porão. Tem profetas tem homens de Deus que ao invés de subir de nível, eles vão para dentro da barriga do peixe. Olha para o teu irmão e diz assim: irmão, não vai para a barriga do peixe, pelo amor de Deus. Diz assim para ele: a pior coisa que existe numa praia é vômito de crente. Porque Jonas foi vomitado na praia, que nojo. A pior coisa que tem uma praia com um crente vomitado. Não desça de nível, irmão. Suba. Suba de nível nessa noite. Nós temos Geazi, o servo de Eliseu. Eliseu, ele é usado para dar um direcionamento a Naamã, que se banha 7 vezes no rio, e ele é curado da sua lepra. E quando Naamã, ele quer abençoar Eliseu, ele quer dar uma oferta para Eliseu, ele quer pagar aquela bênção, e Eliseu não aceita aquilo de jeito nenhum, ele diz não. Naamã volta então com a sua prata, mas Geazi viu uma oportunidade, porque Geazi estava num nível abaixo de Eliseu. Ele andava com um grande homem de Deus, mas ele não conseguia ver o que o homem de Deus via. Sabe por quê? Porque ele não conseguia crer naquilo que o homem de Deus cria. Quando Naamã vai embora, andando na sua carruagem, Geazi sai correndo, e ele corre, e quando Naamã viu que ele estava correndo para a carruagem, desce e pergunta para Geazi: o que houve, Geazi? Naamã estava com o coração grato, gente. Naamã foi curado de lepra. O coração de Naamã estava explodindo de alegria. O que Eliseu pedisse naquele dia, Naamã ia dar. Geazi chega correndo e diz assim: Naamã, olha Naamã, é o seguinte, cansado da corrida, chegou dois evangelistas lá, e eles estão precisando de uma ajuda financeira, dá para dar 35 prata para eles? Mentiroso, não chegou ninguém. Naamã diz: 35 não, são 2, leva 70. E Geazi pega aquilo, e Naamã diz para os seus servos: olha, ajude ele a levar, que é muita coisa, 2 sacolas e mais roupas. Ele leva aquilo tudo. Quando chega na beira do monte, Geazi diz para eles: olha, podem ir embora, podem ir daqui eu levo tudo. Geazi vai e esconde. O nível de Geazi era baixo, mas o nível de Eliseu era alto, e Deus revela a Eliseu o que Geazi fez. Essa é uma das vantagens de estar no nível maior. Sabe qual é? É que Deus fala diretamente com você, e você ouve, você entende o que Deus está falando com você. O que você fez, Geazi? Pois é, não sei o que. Resumindo o assunto, a lepra que havia em Naamã cai sobre Geazi e sobre a sua descendência. Tem pessoas que vão andar com grandes homens de Deus, mas não vão crescer. Pelo contrário, vão diminuir. Tem pessoas que vão ter a experiência de andar com Deus, mas elas não vão crescer, elas vão diminuir, porque elas vão continuar tomando as mesmas decisões erradas de sempre. Se você não subir de nível, você não vai ter uma visão diferenciada, uma visão de Deus, uma visão espiritual. Você precisa subir de nível, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Quantas pessoas que tiveram essa oportunidade de subir de nível e não subiram? Você, por exemplo, quais são os seus exemplos de fé? Quais são as pessoas que você olha para elas e você diz assim: eu quero ser igual a ele, quero ser igual a ela, quero ter essa fé aí? Quais são as pessoas? Não, pastor, eu quero ser igual a Jesus. Conta outra, irmão. Você quer ser igual a Jesus, vai ter que mudar um monte de coisa. Vamos começar hoje já. Nós temos referências aqui na terra. Esses homens eram referências. Esses senhores eram referências para os seus servos. Eles diziam: olha como eu estou fazendo, aprendam como é. Eliseu tinha uma escola de profetas. Nós precisamos ter pessoas que a gente possa basear a nossa fé, olhar para elas e dizer assim: eu quero ter uma fé dessa, eu quero um dia fazer isso, eu quero ser assim. Quem é o seu exemplo de fé? Qual o exemplo de fé que você está seguindo? Quando eu falo para você, escute bem, deixa eu resolver esse negócio aqui antes. Eu não estou dizendo para você me seguir e me ter como exemplo de fé. Não é isso, já vou dizer antes, para que ninguém venha pensar isso. Misericórdia da minha vida, eu poder ser um exemplo de fé para você. Se eu sou, amém. Mas tem pessoas que não são exemplo de fé para você. Tem gente que a gente escuta, a gente não sabe nada delas. Você sempre me ouviu falar disso. Cuidado quem você escuta na internet. Eu tinha um pastor que eu gostava muito das pregações dele. Não conhecia ele, nunca tinha ouvido falar dele. Mas já fazia em torno, acho que de uns 5, 6 anos que eu seguia ele. Ele não era aquele pastor que fazia postagem todo dia, mas de vez em quando, lá 1, 2 vezes no mês, ele fazia uma postagem de uma palavra, de uma pregação, de um encontro. Eu gostava de ouvir ele, porque eu me identificava muito com ele. O jeito dele falar é o mesmo jeito que eu falo, ele usa o microfone igual o meu, eu me liguei com ele. E eu gostava muito de ouvir ele. E sempre ele foi um homem muito centrado, falou coisas interessantes, coisas boas. Mas um dia eu estou lá na rede social dele e ele está numa praia. E está tudo bem estar numa praia. Eu vou na praia também, e não é pecado ir na praia, tá, gente? Praia de nudismo é pecado, tá? Mas praia normal não é. Que fique bem claro. E ele posta uma foto com uma mesinha, um camarão. Para mim aquilo ali nada é a mesma coisa. E uma lata de cerveja. E eu olho assim, me caiu os butiá do bolso. Não sei o que significa isso, mas sempre disseram e eu continuo dizendo também. Me caiu os butiá do bolso. Na hora, deixar de seguir. Porque se eu continuar seguindo esse cara, pastor Isaías, talvez amanhã ele seja uma influência para mim tomar uma Brahma. Quem é o seu exemplo de fé? Você conhece a vida de quem você admira? Então hoje Deus está te dando uma oportunidade de você subir de nível, de você ir mais profundo com o Senhor. E talvez para isso você vai ter que se desvincular de algumas pessoas. Talvez para você subir de nível, você vai ter que deixar de seguir algumas pessoas. Talvez para você subir de nível, você vai ter que deixar de lado algumas práticas, porque o Evangelho, ele não é de graça. Evangelho é negação. Evangelho é abrir mão do meu eu, é abrir mão da minha vontade. A gente cantou hoje aqui,
perdendo tudo com amor e por alegria. Eu perco sim. O evangelho eu tenho perda sim. Mas são perdas que não são importantes. Eu perco a festa, eu perco o chope, eu perco a cachaça, eu perco a mulherada, eu perco o forró, eu perco o baile, eu perco tudo isso, mas eu não perco a presença de Deus na minha vida. O evangelho é perda. Da onde que eu tirei o perdo? Eu perco a cervejinha do final de semana. Eu perco o vinhozinho com os amigos. Eu perco o baseado, eu perco o cigarrinho, eu perco a pornografia, eu perco as piadas de mau gosto. Mas eu não perco a presença de Deus na minha vida. Evangelho é perda. Subir de nível é abrir mão de algumas coisas, é deixar a mentira de lado. Oséias capítulo 6, versículo 3, ele diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu conheço o Senhor, mas eu continuo conhecendo Ele, e eu agora já cheguei num nível, agora eu vou conhecer mais um pouco, agora eu já cheguei no outro nível, eu vou conhecer um pouquinho mais. Prosseguir em conhecê-lo e continuar prosseguindo em conhecê-lo, cada vez mais. Mas aí Marcos capítulo 4, que a gente leu, os discípulos estão dentro de um barco, atravessando o mar da Galileia. Eu já tive nesse mar 2 vezes, e na primeira vez que eu tive nesse mar, nós estávamos num barco, e nesse barco tem o culto que a gente faz. Muito interessante que você pega pão, e você pega pão na mão, e eu acho que é garças, eu não sei que ave é aquela, ela vem voando, e ela pega o pão da sua mão. É muito interessante, muito lindo aquilo. Eu procurei os vídeos para trazer para você, mas eu não consegui baixar do meu drive. Eu ia colocar para você os vídeos do Mar da Galileia. E nessa primeira vez que eu fui, eu me lembro que eu me lembrei da passagem de Jesus, e eu fui para a polpa do barco. Enquanto o barco estava indo, daqui a pouquinho o motor desligou, porque ia ter um culto. E eu fiquei na polpa, e eu dizendo: Senhor, tu estava numa polpa, não num barco tão grande como esse, era um barquinho menor. E os discípulos estavam loucos de medo. Foi aqui que isso aconteceu. Eu comecei a chorar, eu dizia: Senhor, foi aqui que aconteceu esse negócio. Foi aqui que tu caminhou. Será que foi aqui que tu passou? Eu comecei a viajar. Você sabe que eu viajo às vezes, né? E daqui a pouquinho aquele barco começou a ir em direção a uma montanha. E o dono do barco, como é que chama? Piloto, o barqueiro, como é que é o nome? O mestre está lá. Ele diz: pessoal, eu vou ter que ligar o barco, porque está vindo o vento do norte. O que é isso? É o vento que sopra, e depois do vento começa a tempestade. Então eu vou ter que ligar o barco para nós poder ir mais para a beira, porque daqui a pouquinho vai começar um vento forte aqui, e essas ondas vão começar a ficar muito fortes, e vocês não vão querer estar aqui a hora que isso acontecer. Era um barco grande, com motor, com salva-vidas, com tudo que você possa imaginar, com boia. Mas imagina os discípulos num ambiente desse, num lugar desse, à noite, sem luz, no escuro, com uma tempestade forte, com um vento batendo no barco, quase afundando, e Jesus na proa, na polpa, dormindo. Eles começam a ter medo dessa
tempestade que atinge esse barco, e nesse barco, nada mais e nada menos do que Jesus. Não importa se ele está acordado ou se ele está dormindo, Jesus está no barco, gente. Quem tem uma visão baixa, quem está no nível baixo, eles estão com Jesus dormindo no barco às vezes, e não acordam Jesus. Josué Irion, ele diz que muitas pessoas pegaram Deus, colocaram ele dentro de uma caixinha de sapato e guardaram em algum lugar, e esqueceram que Deus está lá. Tem pessoas que esqueceram que Deus está com você, e vivem uma vida como se Deus não existisse. Tem pessoas que estão passando por tempestades tremendas, mas elas continuam no mar como se estivessem sozinhas. Suba de nível, irmão, hoje. Jesus está contigo no barco. Os discípulos ficaram com medo. E quando os discípulos ficaram com medo, eles chegaram lá: mestre, tu não te importa que a gente morra? Tu não está vendo que nós estamos morrendo? E essa frase dos discípulos para Jesus, tu não te importa que morramos, é uma frase que expressa o sentimento de muitas pessoas hoje. Porque muitas pessoas têm esse sentimento: Jesus, tu não está vendo? Muita gente diz: Jesus, tu não está vendo o que eu estou passando? Jesus, tu não está vendo o que está acontecendo na minha vida? Tem muita gente que diz: eu não sei, eu oro, eu faço, mas parece que Jesus não dá bola para mim. Mas você está dando bola para Ele? Tem muita gente que está no mar, sozinho na tempestade, e Jesus está com você. Mas esse sentimento, ele faz parte do coração de muitas pessoas. Pastor, porque Deus não fala comigo, porque Deus não me diz nada, porque Ele não me dá nada, porque Ele não me responde nada, porque Ele não faz nada. Irmãos, o que mais Jesus precisa fazer por você do que morrer na cruz do Calvário, te dar a vida, te libertar dos teus pecados e pagar o preço das tuas dívidas? O que mais Ele precisa fazer por você? Pastor, Ele precisa arrumar meu casamento. Ele está aqui para arrumar teu casamento. Pastor, eu tenho um problema lá na empresa. Ele está aqui para arrumar esse problema na empresa. Pastor, olha, eu preciso que ele entre lá na minha família. Eu estou com um problema familiar grave. Ele está aqui para arrumar problema familiar. Ele já fez tudo, mas Ele continua contigo. Aleluia. Ele se importa com você. Ele quer ver como é que está a sua fé. Amém? Pergunte aí para quem está no seu lado aí: vamos subir de nível, irmão? Isso para ele é agora. Vai começar. A primeira lição que nós precisamos aprender para subir de nível é muito simples: enfrentar os desafios com fé. Repete comigo: enfrentar os desafios com fé. Mais uma vez para ficar gravado: enfrentar os desafios com fé. Não é enfrentar os desafios do teu jeito. Preste atenção que essa palavra fé muda tudo. Não é enfrentar os desafios como você sempre enfrenta. Não é resolver do jeito que você sempre resolve. É com fé. É com fé. Os desafios, eles precisam ser vencidos com fé. E como que a gente vence isso? Como que isso acontece, pastor? Os desafios vão me testar. Eu vou ser testado na minha fé. Eu vou ser testado com o Senhor. Os desafios vão me fazer
praticar a minha fé. Porque uma fé que não é praticável não é fé, irmão. Os desafios vão fazer você praticar a sua fé. Os discípulos, eles deviam ter posto a fé deles em prática. Já andavam com Jesus, já tinham visto milagres de Jesus, já sabiam quem era Jesus. Mas quando chegou um desafio grande, que eles sentiram medo, e que quase estavam a ponto de morrer, quando chegou esse desafio, a fé que eles tinham, ou era fraca, ou era uma fé não praticável. E a pior coisa que nós temos na nossa vida, irmãos, é ter uma fé fraca, ou uma fé não praticável. Uma fé fraca. Tem pessoas que elas têm fé para receber a oração por uma dor de cabeça e a dor de cabeça ir embora, mas elas não têm fé para receber a oração por a cura de um câncer. O Deus que cura a dor de cabeça é o mesmo que cura o câncer. Tem pessoas que elas têm fé. Ai, pastor, eu estou precisando de uma bênção financeira na minha vida. Eu estou falando de bastante finanças porque eu quero que essa chave vire na sua vida, meu irmão. Essa chave tem que virar na sua vida. Você tem que parar de depender de cheque especial, de cartão de crédito, de limite de banco. Você tem que virar uma chave na sua vida, irmão. Pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira, mas eles sabem que no mês que vem tem um dinheiro para receber. Aí diz assim, pastor, ora, porque a gente está passando por dificuldade financeira, mas eles já sabem que no mês que vem vai entrar um dinheirinho extra. Essa é uma fé fraca, essa é uma fé frajuta, essa é uma fé de baixo nível. Sabe o que é uma fé de um nível superior? Pastor, eu estou passando por um problema financeiro grande, e eu quero uma oração, porque eu creio que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. E você sobe de nível, e você vai trabalhar sem um pila no bolso, mais feliz da vida, dizendo, eu estou cheio do dinheiro, porque o meu Deus está cuidando de mim. Você não tem um tostão naquela semana, mas você está feliz da vida, sabe por quê? Porque Deus está trabalhando segundo as suas riquezas, por você, porque você creu, a sua fé subiu de nível. Ou continua lá embaixo, no nível inferior. Os discípulos podiam ter subido de nível, eles podiam ter crido, eles podiam ter acreditado, a fé deles podia ter sido colocada em prática, mas eles não creram. Tiveram que acordar Jesus. Mas ainda bem que Jesus estava no barco, gente. Diz para o teu irmão, ainda bem que Jesus estava lá. Diz para o seu irmão, já acordou Jesus hoje? Já incomodou o sono do mestre hoje? Diga assim, mas você vai subir de nível hoje para não precisar mais acordar Jesus. Quem está entendendo? Está tudo bem, a primeira lição, nós precisamos aprender, a nossa fé vai ser colocada em prática. Você vai ter momentos que vai estar tudo bem, está tudo sorriso, está tudo 10, está tudo legal, e Jesus ele vai dizer, vamos ver como é que está a sua prática. Ele vai colocar a sua fé em prática. Ele vai fazer, vamos ver, deixa você praticar agora aí a sua fé. Vini, que é um grande policial, que acerta um tiro na cabeça em 50 metros. Vamos fazer um teste depois ali na rua, vai ter alguns irmãos que estão à disposição. Me diz uma coisa, Vini, misericórdia mesmo, gente.
Você não tem que praticar o tiro lá de vez em quando? Para não perder a prática? Não tem, João, que praticar o tiro de vez em quando para não perder a prática? A fé é a mesma coisa. Você tem que praticar a fé para não perder a prática. Sabe qual é o problema hoje aqui? Que tem muita gente que já perdeu a prática de praticar a fé. Mas você vai subir de nível em nome de Jesus. Ou você vai subir sozinho, ou alguém vai te pegar no teu lado e vai levar você junto para outro nível. Mas você não pode sair daqui nessa noite do mesmo nível que você chegou, de jeito nenhum. Mas tem uma segunda lição para nós subir de nível. Sabe qual é a segunda lição para nós subir de nível? Vencer o medo da tempestade. Sabe que essa semana eu e a pastora Simone tivemos que ir a Canoas. E estava chovendo, e chovendo forte. E a maioria das pessoas que nós falamos, a grande maioria das pessoas que nós falamos, elas estavam com medo. Por quê? Estava chovendo. E eles têm a experiência de alguns meses atrás, o que a água fez com eles. Era uma chuva que estava escoando pelos esgotos da cidade, estava indo. Mas era uma chuva forte, mas eles estavam com medo, Ederson. Um dos segredos para nós subir de nível, nós temos que vencer o medo da tempestade. Aí a gente leu um segundo texto lá no início, lembra? Mateus capítulo 14, versículo 22. E o que a gente leu lá? Logo em seguida, Jesus, o que ele fez? Insistiu. Entre no barco. Mas o texto está dizendo que Jesus insistiu. Aí eu tenho a minha Bíblia lá, no grego, que ela tem a tradução literal para o português. E sabe o que está escrito na palavra insistiu? Obrigou. Jesus insistiu para os discípulos entrarem no barco. Por que ele teve que insistir? Porque a última experiência no barco não foi muito boa, não. A última experiência do barco não foi muito agradável, não. Deu tudo certo, Jesus acalmou a tempestade, todo mundo saiu bem da história, mas a experiência não foi boa. Os nossos irmãos, amigos lá em Canoas, a maioria deles, quase todos já estão nas suas casas, de volta. Mas não é a mesma coisa. Começou a chover, e os carros começam a sair do bairro, porque tem o medo. Não é a mesma coisa depois que você passa por uma experiência. Uma mãe que sofreu muito do parto de um filho, quando tem o segundo filho, ela fica com medo. Tem experiências na nossa vida que nós ficamos com medo. Então os discípulos estavam com medo de novamente entrar no barco, porque a última vez que entraram no barco, a experiência que eles tiveram não foi tão boa. Só que agora piorou um pouquinho a situação, porque da primeira vez Jesus estava com eles no barco, e agora Jesus está mandando eles ir sem ele. Vocês vão agora, só que agora vão sozinhos, só vocês. E eles, meu Deus, eu não entro nesse barco de jeito nenhum. Eu não entro. Não vou. Teve um elevador aí num lugar nesses tempos que caiu. O elevador caiu, ainda bem que foi baixinho, né? Caiu do segundo andar no primeiro, ninguém se machucou.
Só tinha um detalhe. Tinha vários elevadores, mas aquele estava sempre vazio. Ninguém mais andava nele. Por quê? Eu não entro aí. É ou não é assim? Tem pessoas que já experimentaram um primeiro casamento e não deu certo. E não abriram mais o seu coração para um segundo casamento. Porque elas têm medo. Tem famílias que têm medo de ter filhos, porque não tiveram uma boa experiência paterna. Tem medo. Tem pessoas na igreja que elas querem chegar na igreja, sentar no banco, ouvir a palavra e ir embora. No máximo quem está na porta pode dizer um paz do Senhor. Elas não querem se envolver com a igreja, sabe por quê? Porque elas já foram feridas, já foram machucadas, elas têm medo. Mas Jesus está chamando você nessa noite para vencer o medo e subir de nível. Olha o que Jesus está falando para você dentro do culto, gente. Agora Jesus está dizendo: vão sozinho, vão vocês. Eu vou subir para orar e vocês atravessem o mar, vão indo. E Jesus tem que insistir com eles para eles irem. E eles vão com medo. E o que acontece, irmãos? O medo às vezes nos paralisa, não é verdade? Tem medos que nos paralisam. Só que para nós subir de nível, nós vamos ter que enfrentar as tempestades. Nós vamos ter que entrar nesse barco de novo. Nós vamos ter que ir para o mar de novo. E talvez vai ter tempestade de novo. Para subir de nível, você vai ter que vencer o medo da tempestade. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que te afronta? Qual é o medo que você tem? O que está te perseguindo? O que está te amedrontando? O que está tirando a tua paz? O que está impedindo você de avançar um pouco mais com o Senhor? O que está impedindo você de se jogar nos braços de Jesus? Quais são os teus medos? Você tem medo de quê? Pastor, meu pai me abandonou. E hoje eu tenho medo de me jogar nos braços de Jesus, porque eu acho que Ele pode talvez um dia me abandonar. Você vai ter que vencer esse medo. Você vai ter que dar um passo que ninguém vai poder dar por você. É você. Mas no dia que você der esse passo para Jesus, você nunca mais vai ficar sem um colo. Você nunca vai ficar sem um pai. Você nunca vai ficar sem um carinho. Você nunca vai ficar sem um Jesus na sua vida. Você vai ter que vencer esse medo e confiar nele. É você e Ele. A palavra de Jesus para você nessa noite é: entra no barco, vai em frente. Jesus mandou eles para onde, irmãos? Para o olho do furacão. É engraçado porque não é eu que estava lá, né? Jesus mandou eles para o olho do furacão. Jesus sabia que ia ter tempestade? Claro que sim. Eu imagino Jesus dizendo assim: vão indo. Aí Jesus vira as costas e diz assim: aquela risadinha de Jesus, até daqui a pouquinho, vamos ver o que vai acontecer. Jesus devia se divertir muito com isso. Porque Jesus é alegria, gente. E Ele quer ver os seus filhos alegres. Ele quer ver os seus filhos vitoriosos. Jesus está dando uma oportunidade para eles subirem de nível, porque na primeira vez eles não subiram, ficaram com medo, amedrontados, gritaram por Jesus e ainda foram lá questionar: vem cá, tu não te importa? Agora Jesus está dando uma oportunidade, porque nós precisamos subir de nível, então Ele está dando uma oportunidade para os discípulos. Essa é a oportunidade que vocês têm, de subir de nível. Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Aparece um fantasma na história.
Nada está tão ruim que não possa piorar. Vamos trocar essa frase aí, gente? Essa frase é muito ruim. Essa frase não é frase de crente, não. A frase de crente, ela é diferente. Diga assim comigo: nada está tão ruim que não possa piorar. Diga assim: é a última vez que essa boquinha de Jesus vai falar uma bobagem dessa. Você a partir de hoje vai dizer, sabe o quê? Nada está tão ruim. Vai, irmão, tenha fé, dá um passo, sobe de nível. Diz assim: nada está tão ruim que a minha fé não possa superar. Nada está tão ruim que a minha fé não possa superar. Suba de nível, supere. Agora os discípulos estão lá, no meio do barco, no meio do mar. É chuva, é vento, é tudo de novo. E eles estão lá, pois é, tudo de novo. Olha aí, ó. Olha aí, chuva de novo, tempestade de novo. Só que Jesus não está aqui agora. Agora sim, agora a gente vai morrer. E a Bíblia fala que eles estavam gritando de medo. Gritando de medo, vamos morrer. Imagina, irmãos, um monte de homem dentro de um barco gritando: ai, vou morrer. Uns com a voz mais grossa, outros com as vozes bem mais finas: vamos morrer. Que desespero, um monte de homem lá dentro, com medo. Jesus lá de cima do monte, orando. Jesus olha para o mar e diz: eu não acredito que esses índios velhos não vão subir de nível hoje. Será de novo? Eu vejo Jesus assim hoje, lá em cima, olhando para a gente, né? Não, eu não acredito que aquele povo, lá no José Bonifácio 1229, do bairro Cruzeiro, em Passo Fundo, não vão subir de nível hoje. A palavra que eu dei para eles hoje, eu não acredito que eles não vão subir de nível hoje. Jesus disse: eu vou ter que ir lá. Vou ter que ir lá no meio do mar, vou ter que ir lá resolver esse problema. Eles estão com medo, estão gritando, estão desesperados, vou ter que ir lá. Não tinha barco, vou caminhando mesmo. Jesus vai caminhando. Os camaradas tomaram um susto. É um fantasma! Irmão, quem aqui já viu um fantasma alguma vez? Fantasma não existe. Fantasma não é real. Fantasma não faz parte da nossa fé. Esses caras não eram para gritar fantasmas, eles eram para gritar Jesus. Mas gritaram fantasma. E Jesus olha e diz: poxa vida, vocês não subiram de nível, vocês baixaram o nível agora, né? Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus de uma forma diferente. Se é tu mesmo, Jesus, que está aí, manda eu caminhar até aí. Pode vir. Muitas vezes nós fizemos isso com Jesus. Se é tu, Senhor, que está fazendo essa prova na minha vida, manda eu sair do barco e caminhar até você então. E Jesus diz para você: vem. E você vai. Mas a gente tem tanto medo que a gente afunda. E quando a gente afunda, a gente vê quão pequeno nós somos, quão limitado nós somos. Por melhor pescador e melhor nadador que sejamos, a gente afunda, a gente começa a engolir água e a se afogar, e o desespero começa a bater na nossa vida. Mas Jesus estende a mão, nos levanta. E sabe o que Ele faz com a gente? Nos leva pela mão, nos bota dentro do barco de novo.
e diz para nós: homens de pequena fé, por que não creram em mim? Por que não subiram de nível? Por que não acreditaram? Jesus, Ele está falando claramente conosco nessa noite. Por que você não acredita nele? Por que você não se joga, irmão, dos braços dele? Por que você não se atira de cabeça em Jesus? Tudo ou nada. É Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Te joga. Sobe de nível, Marcão, hoje. A Bíblia nos fala de tantos exemplos, e eu vou encerrar aqui porque não vai dar para falar deles. Mas eu quero citar algo que o Gesi falou aqui no domingo passado. Muitas pessoas podem andar com grandes homens de Deus e nunca subir de nível. Mas tem outros que nos ultrapassam. E o Gesi citou aqui Elias e Eliseu. Elias, o profeta, e Eliseu, quem era? O servo de Elias. O auxiliar, o ajudante. Mas só que Eliseu era um cara diferenciado, porque Eliseu olhava para Elias, ele via o que Elias estava fazendo, e ele dizia: eu quero isso, Senhor. Como é que eu faço para ter essa palavra? Como é que eu faço para discernir isso que ele está discernindo? Como é que eu faço, Senhor, para entender isso? Como é que eu faço para subir de nível? Como é que eu faço para enxergar as regiões celestiais como Elias enxerga? Eliseu não ficava contente com coisas pequenas, não, ele queria coisas grandes. E a palavra nos diz que Elias realizou 13 grandes feitos na sua vida. Durante o seu ministério, curou, ressuscitou pessoas, fez milagres acontecerem. Ao total foram 13. Mas a palavra fala que Eliseu, o servo, ele subiu de nível. E ele realizou quantas? 26, o dobro. Por quê? Porque ele subiu de nível. Porque ele foi para um nível além. Porque ele foi para um patamar além. E é ali que Deus quer colocar você nessa noite, irmãos. Deus quer levar você para algo maior nessa noite. Deus quer trabalhar em você algo maior nessa noite. Aleluia. Deus quer levar você para um nível maior nessa noite. Eu acredito que há um nível mais profundo, de uma intimidade maior com Deus, sim. Eu acredito que há um lugar onde a presença de Deus, ela é mais viva, sim. Eu acredito que há um lugar onde a glória de Deus, ela se manifesta de uma forma diferente, sim. E esse lugar está acessível a nós aqui nessa noite. A gente não precisa ficar nos mesmos problemas, a gente não precisa ficar na mesma melancolia, a gente não precisa ficar no mesmo nível raso, mas a gente pode subir de nível com Jesus nessa noite. A gente não precisa ser igual aos discípulos que não creram, que não acreditaram por 2 vezes, mas a gente pode olhar para eles e aprender com eles nessa noite, que com Jesus é avançar, é crescer, é subir de nível, é aprender com Ele, é continuar aprendendo, é crescendo com Ele, é continuar crescendo, é de bênção em bênção, é de vitória em vitória, é de conquista em conquista. Com Jesus é assim. Com Jesus é desse jeito. Você tem a oportunidade nessa noite de virar uma chave na sua vida, de olhar para o nível de baixo
O nível de baixo é o nível da incredulidade. É um nível do que eu preciso ver para crer. Não, você não precisa ver para crer. Você tem que crer para ver. É diferente. A sua fé não é uma fé de Tomé, uma fé mesquinha. Eu tenho que ver para crer, pastor. Não, você tem que crer para ver, senão você não vai ver. Então nessa noite, o Espírito Santo de Deus quer levar você a um nível além. Vamos ficar em pé? Se você puder fechar os teus olhos.